Olá, bom dia! Que alegria! Fico muito feliz, muito empolgada, muito animada todas as vezes que a gente começa mais uma live. E hoje, como eu disse para vocês lá nos stories, não vai ser uma live simples. Hoje vai ser uma aula, vai ser uma mentoria gratuita que eu vou compartilhar com vocês sobre como a gente pode mudar a nossa história, como a gente pode, de fato, assumir o controle, o comando da nossa vida, das nossas emoções, para que a gente deixe de ser refém, deixe de ser vítima de outras pessoas, muitas vezes essas pessoas que não acreditam em nós, que não investem no nosso potencial, que não estão conectados com o nosso desejo de mudança, não estão conectados com os nossos sonhos e que muitas vezes estão funcionando como bloqueadores dos nossos maiores e mais intensos desejos, aspirações, sonhos, propósitos. E sabe, é extremamente importante que de fato você tenha plena convicção de qual é o seu propósito. Deixa eu te perguntar, vamos já começar começando. Bom dia para quem tá chegando aqui, que a gente já vai começar começando com tudo, porque é que a gente não pode perder tempo, concorda? Seu tempo é muito precioso. Seu tempo é extremamente valioso. É um dos seus principais patrimônios, é o seu tempo. Então a gente não pode perder tempo. Eu já vou começar descarregando um monte de conteúdos. Então, como é uma aula, a aula precisa de papel e de caneta e já corre pegar papel e caneta, porque eu já vou começar a derramar um monte de conteúdos, porque hoje a gente vai ter uma mentoria de forma prática de como é que a gente faz para assumir o controle, assumir o poder da nossa vida e mudar a nossa história. Corre lá pegar papel, enquanto estão pegando papel, já envia um aviãozinho, esse aviãozinho que tem aí do lado, convida seus amigos, bora todo mundo. Bom dia para quem tá chegando, Tiane, estou confusa sobre o meu propósito, a gente vai conversar sobre isso hoje, Tiana. Bom dia, Catarina. Oi, Catarina, consultora, um beijo para você. Bom dia, Dileuza. Sexta-feira. Sexta-feira a gente vai poder se encontrar, dar aquele abraço. Sexta-feira a gente está indo para Curitiba, para um evento. Vou estar lá num evento presencial em Curitiba. E a Edileuza vai estar lá também. Vou poder dar um abraço nela, né? Tão bom que passou a pandemia, né? Bom dia, Késia. Bom dia. Bom dia, Paula Beatriz, bom dia, Rafaela, Renata e todos vocês que estão entrando aqui. Vamos lá, já pegaram papel e caneta? Então vamos lá. Veja só, muitas vezes eu ouço, onde é Curitiba? Curitiba é no Paraná, capital do Paraná. Vamos estar lá no evento presencial. Muitas vezes eu ouço muitas mulheres, muitas pessoas, especialmente mulheres, né? Meu público principal é mulheres, falando sobre uma frustração que carregam. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa e mexeu muito isso comigo, falando sobre uma visão que muitas de nós temos a nosso próprio respeito, que é uma visão de baixo merecimento, uma visão de incapacidade, uma sensação de não ser suficientemente boa para conquistar coisas grandiosas, para ter uma carreira de sucesso, para ter para ver os seus sonhos realizados, inclusive uma série de dificuldades de parar para perceber, para encontrar qual o seu propósito de vida. E aí eu quero te perguntar, isso acontece com você? Você se percebe, quando você olha para você, você percebe que você se sente insuficiente, você carrega esse sentimento de insuficiência, de incapacidade, uma sensação de baixo merecimento, inclusive você deixa de fazer coisas para você, de investir em coisas para você, porque você acha que não, é muito caro, eu não mereço tudo isso. Como é isso para você? Escreve aí
aí para mim se você se identifica com essa situação de olhar para você muitas vezes diante de desafios e você falar assim, nossa, como eu gostaria disso, mas lá no fundo tem uma vozinha do capeta. Uma vozinha do capeta dizendo assim, você não vai conseguir. Você não é tão boa assim. Olha, você não sabe fazer isso direito. As pessoas que vão te ouvir, por exemplo, elas são muito melhores do que você. Quem é você na fila do pão para estar falando para essas pessoas? Tem esses pensamentos, essa vozinha que fica lá no fundo, bloqueando o seu desempenho, mostrando para você que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai dar conta. Quem vive esse dilema entre sonhos, entre um desejo de uma vida de significado, uma vida de relevância, uma vida com mais conquistas. Quem aí se sente subaproveitada, entendendo que tem muito mais para oferecer, que poderia ter uma vida de muito mais relevância, de propósito, mas lá no fundo ficam aqueles pensamentos de que você não consegue, de que você não pode, que você não vai dar conta. Escreve aí, sou eu, todinha eu. Sabe por que eu sei que isso acontece com você? Porque isso também acontece comigo. Mas você não é psicóloga? Sou psicóloga, mas sou humana. Inclusive, antes de ser psicóloga, sou humana. E na realidade, todos nós temos uma dificuldade com a nossa autoestima, com a visão de nós mesmas, e todas nós carregamos crenças de desmerecimento, de baixo valor, crenças de insuficiência. E é por isso que a gente precisa, em momentos, parar para analisar. E eu quero te convidar para que toda terça-feira você já separe esse tempo na sua agenda. Toda terça-feira. Gente, 9 horas, terça-feira, 9 horas, é horário comercial para mim. É horário de atendimento clínico. E o que eu estou me propondo a fazer? A cancelar toda terça-feira, 9 horas, cancelar o meu atendimento ao meu paciente e vir fazer um atendimento a você. É o nosso momento da nossa mentoria. Então eu quero saber se você topa isso comigo. Toda terça-feira, 9h03, é o momento da sua mentoria comigo. Tá? Já organiza a sua agenda, desmarca o que você tem que desmarcar, mas invista esse tempo em você. Eu sei que você vai encontrar muitas coisas, Wélida, mas não posso, Wélida, eu tenho isso, Wélida, tem aquilo outro e não sei o que. Eu sei que isso vai acontecer, porque são esses pensamentos de baixo merecimento que diz pra você que você não pode tirar esse tempo pra você, que você tem um monte de coisas importantes pra fazer. Porque na realidade a gente olha pra gente, a gente acha que a gente não tem valor. Imagina que eu vou toda terça-feira, 9 horas, por que não faz isso de noite? Por que não faz isso, não sei que hora? Porque é o horário que eu estou me disponibilizando para você. Eu estou fazendo esse investimento em você. Mas eu decidi fazer nesse horário, no meio da manhã, porque você precisa entender que você também precisa investir em você. Enquanto a gente não entende que nós merecemos investir na gente, investir tempo, investir dinheiro, investir conhecimento, enquanto a gente entender que aquelas migalhinhas que a gente pega aqui e ali, sabe aquele aperitivo que a gente prova lá no mercado quando eles querem vender alguma coisa pra gente, e aí eles colocam aquela banca lá com, olha, experimenta aqui, olha, toma esse suquinho aqui. Me diz uma coisa, você até prova as coisas lá no mercado que eles estão, né, as amostras grátis, mas quem vive bem nutrido, saudável e quem tem uma transformação significativa através de amostra grátis? Me diz, quem tem transformação? Tô falando de transformação. Quem tem uma saúde consistente se alimentando de amostra grátis de supermercado? Quem? Ninguém. Então, para de ficar procurando amostra grátis na internet.
Para de achar que a amostra grátis na internet vai te gerar transformação significativa, vai mudar a sua história de vida, vai fazer de você uma pessoa diferenciada. Isso não existe, não existe, nem na nossa saúde física, muito menos na nossa saúde emocional. Então, se você quer resultados na sua vida, você entenda, você precisa pagar o preço por isso. E o preço que eu estou te convidando a pagar agora é separar toda terça-feira, 9 horas. Eu estou assumindo esse compromisso com você. Mas você precisa assumir esse compromisso com você. Você não vai fazer isso por mim. Você tem que fazer isso por você. Entender? E é o momento da minha mentoria. Então eu não marco consulta médica, eu não marco trabalho, eu não marco sei lá o que você precisa marcar, que você... É o seu momento com você. Investir em você, entendendo que você precisa, que você merece e que você vai fazer esse investimento em você. Toda terça-feira, 9h03 da manhã, eu vou fazer esse investimento em você e você precisa fazer esse investimento em você também. Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos nos acostumando a perceber e a validar esses pensamentos que foram construídos na nossa jornada. E esses pensamentos, eles funcionam como as nossas narrativas mentais. Já ouviram falar sobre narrativas mentais? E eu quero conversar com você hoje sobre narrativas e como as nossas narrativas mentais, elas podem impulsionar a nossa carreira, podem impulsionar a pessoa que você é, como as nossas narrativas, elas podem transformar a nossa jornada, a nossa história, a história da nossa vida, porque é a história mais importante que a gente precisa se dar conta. Muitas vezes a gente fica se dando conta da história do coleguinha. E a gente passa muito tempo parando para ouvir, para pensar, para analisar, para dar pitaco na história do coleguinha. Gente, a gente precisa aprender a focar na nossa própria história e perceber qual é a nossa narrativa. Se a nossa narrativa ela está nos impulsionando para o sucesso, nos impulsionando para uma vida de realização, ou se a nossa narrativa mental está nos travando, nos bloqueando e nos impedindo de viver o melhor para nós mesmos, para nossa família e para quem a gente queira compartilhar. Então hoje eu quero conversar com vocês a respeito disso. Ao longo da nossa vida, nós passamos ou em contato com pessoas que na psicologia a gente chama de outros significativos. Quem são os outros significativos? Pegou papel e caneta? Comece a anotar isso. Anote, porque você precisa interiorizar esses conceitos. Quem são os outros significativos da nossa jornada, da nossa história? Gosto muito de pensar a nossa história, né, a nossa vida, como um livro, como uma biografia em que a gente vai relatando e vai construindo a narrativa da história da nossa vida, da nossa jornada. Então, o que acontece? Os outros significativos são aquelas pessoas que são relevantes na nossa vida. No primeiro momento, pai e mãe são os outros significativos mais significativos da nossa jornada. Pai e mãe. Depois vem irmãos. Conforme a gente vai crescendo, outras pessoas vão entrando na nossa história e vão desempenhando um papel relevante, um papel significativo também na nossa história. Pessoas como amigos, como familiares, como os nossos professores, depois os nossos namorados, as pessoas, os colegas de trabalho, nosso patrão, nosso marido, são as pessoas que são relevantes, que são significativas sobre nós. O grande desafio, o grande detalhe é que muitas de nós, a gente passa a vida em busca de validação do outro sobre nós. A gente fica esperando que o outro diga que a gente é capaz, porque lá no fundo aquela vozinha do capeta fica dizendo para você que você não é capaz, que você não consegue, que você não é suficiente. E aonde é que começa essa história da gente criar essa concepção, esse pensamento, essa narrativa, que é essa historiazinha
que fica o tempo todo na nossa mente, a gente conversando com a gente mesmo. Onde é que isso começa a ser escrito? Com esses outros significativos lá da nossa infância. Então entenda, na nossa relação primária com os nossos pais, eles tinham esse papel de extrema importância, extrema relevância na nossa vida. E aquilo que eles falavam sobre a gente, você pode ou você não pode, você consegue ou você não consegue, tudo que você começa você não termina. Você é muito desorganizada, você não tem foco, ou falas de reforçamento, falas de valorização. Essas falas, elas são introjetadas na nossa mente e elas passam, é como se fosse um espelho. A criança, ela não consegue entender, ela não tem pensamento abstrato, então ela não consegue encontrar, analisar e refletir sobre a sua própria identidade. Então, ela vai se espelhando na fala dos pais. E aquilo que os pais eles falam sobre o nosso desempenho, sobre a nossa performance, sobre a pessoa que nós somos, essa fala ela é espelhada e a gente assume isso como a nossa identidade. Então a construção da nossa identidade ela é feita a partir da fala, no primeiro momento dos nossos pais, e depois, ao longo da vida, ela vem sendo reforçada ou contrariada através daquilo que as outras pessoas significativas vêm falando sobre nós também. Só que pensa uma coisa aqui comigo. Tá correto isso? Tá justo você construir a sua identidade? Gente, eu tô falando de uma coisa muito importante. Eu tô falando de quem você é, a sua identidade. Ela é construída com base na fala, na narrativa do outro sobre quem é você. Agora me diz uma coisa. Quem te garante que de fato você é isso que o outro percebeu sobre você e o que o outro reforçou sobre ou descreveu sobre quem ele entende que você é? Até porque, gente, vamos ser bem justos? Vamos falar a verdade? Posso falar a verdade? A gente fala mais sobre o que a gente admira no outro ou sobre o que nos incomoda no outro? O que a gente fala mais? A gente fala mais sobre as realizações, sobre aquilo que o outro faz bem feito, ou aquelas coisas que a gente faz bem feito, aquelas coisas que a gente se destaca, aquilo que a gente faz que deu certo, as pessoas olham e se calam. Mas quando a gente pisa na bola, quando a gente faz algo de errado, ou quando algo que a gente faz incomoda o outro, aí o outro grita a mil e uma voz, evidenciando com muitas luzes, pisca-pisca, muito holofote naquilo que ele entendeu, ou que até mesmo aquilo que a gente fez que não deu certo. Percebe que a gente tem essa tendência, a Catarina está colocando aqui, ó, temos a tendência de falar sobre o defeito. Isso faz parte do ser humano, não é você ou eu, o ser humano é assim. A gente enfatiza aquilo que o outro faz de errado, aquilo que está nos incomodando no outro, mas a gente tem dificuldade de valorizar aquilo que o outro faz de correto. Além disso, então veja, essa é uma perspectiva. O outro me diz o que eu não sou boa e se cala em relação àquilo que eu sou boa. O outro evidencia os meus erros, os meus defeitos, as minhas fragilidades e omite, se cala diante daquilo que eu consigo bem, aquilo que eu tenho um diferencial. Isso geralmente mas às vezes é até falado, mas não é tão enfatizado quanto os meus defeitos. Isso acontece com você também? Isso acontece? Se acontece com você, tem um coraçãozinho aí, clica aí nesse coraçãozinho, reage aí para eu saber se a gente tá se comunicando, se vocês estão entendendo aí, se faz parte isso da sua vida também. Então, o primeiro aspecto é isso. O outro fala muito mais dos meus defeitos do que das minhas virtudes.
Um outro aspecto. Aê, os coraçõezinhos estão subindo, eu tô entendendo que a gente tá aí se comunicando. Vocês estão aí comigo, né? Beleza. O segundo aspecto é o que a Tiane colocou aqui. Olha só, ela coloca assim, ó, meu pai dizia, você é inteligente e merece o melhor, mas por que eu não internalizei isso, já que é bom? Porque aí é o segundo aspecto. Veja, primeiro aspecto, o outro fala mais sobre o meu defeito do que sobre a minha qualidade. Segundo aspecto, nós temos a tendência de... Antes de eu dizer, eu vou fazer uma pergunta. Olha só, outro dia eu vivi uma situação assim. Estava acompanhando uma pessoa numa reunião, ia ser uma reunião bastante tensa. E antes de começar a reunião, 5 pessoas procuraram essa pessoa e ressaltaram alguma coisa positiva. Vieram agradecer, nossa, muito obrigado porque você fez isso e tal. 5 pessoas valorizaram, elogiaram, reforçaram, falaram sobre coisas boas. A gente fica feliz quando as pessoas falam sobre coisas boas, a gente? Claro que a gente fica feliz. Aí, depois dessas 5 pessoas que a procuraram falando de coisas boas, essa pessoa entrou na reunião e na reunião uma pessoa falou sobre algo que não concordava e bateu na pessoa, né? Figuradamente, né? Foi injusto, foi cruel, foi duro com essa pessoa. Então, veja, 5 ressaltaram coisas boas, uma ressaltou coisas ruins. 5-1. Agora me diz, essa pessoa foi para casa de que jeito? Radiante pelas 5 pessoas que valorizaram ela ou frustrada, acabada por essa uma que falou sobre coisas ruins a respeito dela? O que você acha? Escreve aí para mim. Ela foi feliz pelas 5 ou foi arrasada pela 1? Escreve aí, 5 ou 1? 1. Como você acha? Quem você acha que teve mais impacto sobre a pessoa? As 5 que valorizaram ou a única pessoa que falou coisas ruins? A Edileuza colocou aí o número 1. Você, o que você acha? Coloca aí. Coloca aí. O que você acha? Quem mais impactou? 5 ou 1? Exatamente, gente. Por quê? Porque a gente tem uma tendência também de olhar para nossos erros. Aquilo que as pessoas falam de bom da gente, muitas vezes, me diga se não acontece isso com você. A pessoa te valoriza. A pessoa fala das coisas boas sobre você e você fala assim, tá querendo alguma coisa. Não é bem assim não, tá exagerando. Eu não sou assim não. Aí a gente tem essa tendência também de nos desvalorizarmos. Então veja, as pessoas têm uma tendência maior de nos desvalorizar, de apontar os nossos erros. E quando a gente recebe um reforço positivo, a gente desvalida isso. Porque é como se a gente estivesse o tempo todo buscando algo de ruim dentro da gente. E a nossa narrativa mental é sempre uma narrativa de baixa valorização. Uma narrativa que fica nos massacrando, nos fazendo olhar de forma intensa para os nossos erros, para os nossos defeitos, ainda que isso não seja verdade. E aí eu te pergunto, isso está justo com você? Até quando você pretende viver com esse padrão, olhando para você, se comprometendo com aquilo que você acha que não é bom o suficiente em você, olhando para você, procurando o que existe de pior? E muitas vezes a gente entra num ciclo de autossabotagem. Sabe por que muitas vezes a gente fica se sabotando? Eu quero começar a fazer atividade física. Vou 1 dia, 2 dias, 3 dias e começo a me sabotar. Quero fazer emagrecimento. Começo lá 1 semana, depois eu já estou me sabotando. Quero ler um livro. Tô até pensando em lançar um desafio do livro com vocês, porque eu tô aqui em busca, gente, eu não tô aqui para brincar.
Eu não estou aqui. Meu tempo é muito importante e eu não estou aqui dedicando um tempo aqui para vocês para encher salsicha. Eu estou aqui para entregar transformação para você. Estou pensando em propor para vocês um desafio de leitura. Eu sei que muitas de vocês têm dificuldade com leitura. Não gosta de ler, mas gosta de ficar falando para você sobre seus defeitos. Gosta de ficar falando para você das coisas que você não é capaz. Gosta de ficar falando para você das coisas que você não faz bem feito ou que você acredita que não faz bem feito. Se a gente quer uma mudança na nossa vida, a gente precisa parar de procurar mudança no outro e a gente tem que olhar para nós mesmos e entender que a mudança que eu quero na minha vida, ela não depende do outro, ela depende de mim. Parar de ficar esperando que o outro vá bater aí na sua porta e dizer: bom dia, meu bem, acorda, levanta da cama, coloca um tênis que eu vim aqui te pegar pra gente fazer uma caminhada. Aí você vai falar: ah, não, mas tá tão gostoso. Não, bora, minha amiga, bora, vim aqui te pegar na mão. Gente, isso não vai acontecer. Aceita no coração que dói menos. A pessoa, ninguém vai aí na sua casa, tirar você da cama, colocar você dentro de um tênis, de uma roupa de atividade física e te levar para caminhar. Meu bem, é você que precisa entender que você merece isso. Wellington, eu não gosto. E daí? Você gosta de viver uma vida de sedentarismo? Você gosta de viver com um corpo que você se sente infeliz com ele? Você gosta de viver olhando para você frustrada com os resultados que você tem na sua vida? O que dói? Porque a gente tem que entender que continuar do jeito que está dói, porque está te doendo. Continuar com o estilo de vida que você tem hoje é perpetuar a dor e o sofrimento. Você está sofrendo com a sua vida do jeito que você está agora. Dói ficar olhando para você mesmo e não acreditar no seu potencial. Dói ficar o tempo inteiro esperando que alguém esteja nos validando. Dói ficar em relacionamentos tóxicos com pessoas que muitas vezes ficam apenas apontando seus erros. Muitas vezes erros que nem existem. E a gente então fica bebendo essas falas tóxicas sobre quem nós somos. E aí a gente entra nesse processo de autossabotagem para comprovar que nossa identidade realmente é essa identidade que foi pintada para nós desde o nosso nascimento. E que é reforçada, porque a gente olha para os 5 que nos elogia e a gente desvalida a fala deles, e a gente olha para um que nos critica e a gente valida a fala do outro. E a fala desse um que nos invalida, ela é exaltada, a gente carrega isso com a gente como se fosse um trunfo. Olha que trunfo do inferno na nossa vida. Então, continuar do jeito que a gente tá vai doer, porque já está doendo. E mudar vai ser fácil? Não vai ser fácil. Eu não tô aqui para mentir para vocês. Vai ser gostoso mudar? Também não vai ser gostoso. Por quê? Porque mudar dói. Mudar incomoda. Mudar tira a gente da zona de conforto. Agora pensa uma coisa comigo. Continuar do jeito que está dói e não resolve. Mudar dói, mas resolve. E você tem que tomar uma decisão agora. É agora, porque você não tem tempo mais para perder. É agora que você tem que decidir. E a decisão é qual a dor você quer sentir. Anota isso aí no seu caderno. Anota aí na sua folha. Você escreve isso. Qual dor eu quero sentir? Escreve isso. Qual dor você quer sentir? Você vai ter que escolher qual a dor você vai querer sentir e ter que lidar com essa dor. A dor de continuar carregando uma visão distorcida sobre quem você é.
A dor de continuar olhando para si mesma, se vendo incapaz de operar mudanças e transformações na sua vida. A dor de olhar para você mesma e falar assim, não vou conseguir ter uma vida diferente, não vou conseguir cumprir o propósito da minha vida. Ou às vezes a gente até sai para cumprir o propósito da nossa vida, mas a gente não sai inteira. Porque a gente tá indo, mas a gente tá indo com aquela narrativa, com aquela voz do capeta na nossa cabeça. Você não vai conseguir, você não é boa o suficiente. O que você tá fazendo? Onde você estava com a cabeça quando você se meteu num negócio desse? Você acha que você é capaz? Até quando você vai aguentar isso? Para que esse sofrimento todo? Volta para casa, vai para cama, deita lá, entra debaixo do cobertor, porque você não consegue. Meu bem, até quando você vai continuar carregando essa narrativa mental de desvalorização, de baixo merecimento, de incapacidade, que faz com que a sua autoestima seja subterrânea? Não é que você não tem autoestima, é que ela tá lá subterrânea. Um monte de coisa em cima que você nem sabe. Gente, cadê? Alguém viu minha autoestima? Ai, socorro! Me ajuda, alguém me ajuda a encontrar minha autoestima, que eu não sei onde é que ela tá. O que aconteceria? Escreve aí. Você tá com papel e caneta, né? Escreve aí. Quem seria eu? Escreve. Escrever é terapêutico. Quem seria eu se eu acreditasse no meu potencial? Escreve aí. Quem seria eu se eu acreditasse no meu potencial? Onde você estaria agora se você acreditasse no seu potencial? Onde você ia estar agora, meu bem? Você ia estar voando, e você pode até estar voando. Tem gente aqui, né, nessa mentoria agora que eu conheço e que eu sei que está voando. Só que você pode estar voando abaixo da onde você poderia estar voando. Você poderia estar voando muito mais alto. Onde você estaria agora se você de fato acreditasse? Não é assim, eu não tô falando de pensamento positivo, de força do pensamento, não é aquele negócio, não. Não, eu vou levantar de manhã e vou falar assim, não, eu consigo, eu sou uma mulher, né, retada, como diz o povo lá do Nordeste. Eu vou ter um dia fantástico. Não tô falando de coisa mística, de coisas infundadas, desse blá 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 que não te leva a lugar nenhum. Eu tô falando de crenças, de pensamentos embasados, consistentes, que de fato te possibilitam a conhecer quem você é. Conhecer quem você é, acreditar no seu potencial e investir para se transformar na pessoa que você sonha em ser e principalmente na pessoa que Deus sonha que você seja. Se eu não sei quem eu sou, eu nunca vou acreditar em mim porque eu não me conheço. Eu não me conheço, como é que eu vou acreditar em mim? Eu não me conheço, autoconhecimento. Olha, há muitos anos atrás, Sócrates já dizia, conheça-te a ti mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Há muitos anos atrás, Jesus disse uma frase, está lá na Bíblia, que diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade sobre você? Sobre quem você é? Ou você está carregando a mentira que você ouviu há muito tempo? A percepção distorcida que falaram sobre você? A interpretação errada que você carrega sobre você? Ou você de fato consegue dizer, eu me conheço, eu sei quem eu sou, eu conheço o meu valor e eu conheço o meu potencial. E por me conhecer
E por acreditar no meu potencial, eu sei que eu não estou pronta, eu sei que existe ainda muito caminho a ser trilhado para transformar a minha jornada, para me fazer chegar ao topo do meu sucesso, das minhas realizações, levando em consideração o potencial que Deus colocou dentro de mim. E ao saber de tudo isso e ao acreditar no meu potencial, é que eu me permito fazer investimentos pesados em mim para pagar o preço da minha mudança, da minha transformação, porque eu tenho um propósito, eu tenho um caminho, eu tenho um lugar para chegar, para que ao chegar nesse lugar, ainda meu caminho possa se ampliar muito mais, para que novos horizontes sejam alcançados. Jabes, um personagem bíblico, ele fez uma oração muito significativa. E na oração dele ele fala assim: Senhor, amplie as minhas fronteiras. Eu acho isso sensacional. Ele sabe que ele tem potencial e ele pede: Senhor, amplie as minhas fronteiras. Quando você conhece o seu propósito, quando você conhece a si mesma, quando você acredita no seu potencial, quando você investe em você para alcançar ainda mais conquistas, realizações, o que acontece? Você vai investindo em você, para você ir alcançando o seu propósito. E quando você alcança o seu propósito, você fala assim, você não fala assim: ai, pronto, cheguei, olha só, sou uma mulher realizada, consegui tudo que eu queria na minha vida, tô feliz, tô satisfeita, cheguei, pronto, acabou. Não, quando você alcança os seus sonhos, quando você alcança o seu propósito, você já está orando, falando assim: Senhor, amplie as fronteiras do meu propósito, porque eu sei que eu posso mais, eu sei que eu quero mais, eu sei que eu vou mudar ainda mais, porque eu posso contribuir mais, eu posso ter mais realizações, eu posso ser mais relevante, eu posso fazer mais mudanças em mim, posso ser um instrumento de mudança na vida de muitas outras pessoas. Então, Senhor, pode ampliar as minhas fronteiras, porque eu já alcancei as fronteiras que o Senhor colocou para mim. Então, assim, eu já estou preparada para mais. Já estou preparada para mais. Só que muitas vezes a gente não consegue nem sair do lugar. Por quê? Porque a nossa narrativa mental, ela tá o tempo inteiro falando: você não pode, você não consegue, você não vai dar conta. E aí a gente entra num movimento de autossabotagem. Tá na hora de mudar. Tá na hora de mudar? Deixa eu te perguntar. Você entende que tá no seu momento de fazer mudanças na sua vida? Você entende que você não aguenta mais? E isso, assim, não é simplesmente assim: não, vamos levantar a mão todo mundo, eu quero. Não, eu tô falando com você, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você tá agora aí, no carro. Como é que tá a sua vida? Como é que tá o seu autoconhecimento? Você conhece de fato quem você é? Ou você está se olhando a partir da perspectiva do que o outro está falando sobre você, o que você ouviu a vida inteira? E sabe o que é mais cruel? A gente ouve os nossos erros a vida inteira e depois, quando a gente cresce, nós passamos a repetir esse discurso do outro. A gente começa a falar pra gente: tudo que eu começo eu não termino. Para mim não tem mais solução. Eu nunca vou conseguir. Eu já tentei de tudo, mas meu caso é perdido. E as falas que a gente ouviu do outro a vida toda, a gente passa a repetir para nós mesmos. Gente, isso é muito cruel. Até quando você vai ficar repetindo o discurso de baixo merecimento para você? Até quando você vai ficar dependendo do outro vir dizer que você é capaz, que você pode, que você consegue?
Até quando você vai ficar aberta para ouvir as flechas inflamadas do maligno, dizendo que você não é capaz, que você não consegue, e permitir que isso abale a sua estrutura, que isso te bloqueie de seguir avante na direção da realização dos seus propósitos, da transformação da pessoa que você é, te permitindo olhar para você e perceber que você é um mulherão. Meu bem, você precisa olhar para você e de fato entender e aceitar para a sua vida, eu sou um mulherão. E ter orgulho da pessoa que você é e principalmente da pessoa que você está se tornando, porque a gente nunca está pronto, a gente está sempre num processo de crescer, de ser mais, de alcançar mais, de conquistar mais. Pare de ficar se olhando com a perspectiva de inferioridade. Pare de ficar olhando para você e procurando os exemplos que acontecem no seu dia a dia que vão mostrar para você que você não é suficientemente boa. Quem seria você se você acreditasse que você é um mulherão, né, Lânia? Lânia é uma amiga querida do coração, uma mulher de oração, que ora por mim. Toda vez que eu vou viajar, eu já mando uma mensagem para a Lânia e para um grupo de mulheres que oram por mim, pela minha vida, pelo meu ministério. Eu mando lá para ela, Lânia, tô viajando, preciso de oração. E eu passo a viagem toda segura, sabendo que tem alguém orando por mim. Isso é muito bom. Obrigada, Lânia. A gente precisa passar a olhar para a gente e a conhecer a nossa identidade e perceber o nosso valor. E mesmo quando a gente olha e vê que a gente não está pronta, porque a gente não está pronto, ninguém está pronto. E aí a gente não se acomoda, é porque eu sou assim mesmo, para mim não tem solução. Para com isso. Para com isso. Como assim? Para você não tem solução? Ah, já tentei tudo. Para com isso. Coisa feia. Só não existe solução para morte. Você tá morta ou tá viva, meu bem? Para mim existe solução, sim. É fácil? Claro que não é fácil. E a pergunta não é se é fácil ou se é difícil. A pergunta é, tem solução? Tem jeito de mudar? Tem jeito de eu olhar para as minhas fragilidades, para aquilo que não tá bem em mim e eu poder então trabalhar para mudar a minha história? É possível eu ressignificar os meus pensamentos? É possível eu começar a construir narrativas mentais que, em vez de ficar validando o que eu tenho de ruim, valide o que eu tenho de bom e olhe para os meus defeitos, porque eu também não tô falando, você não tem defeito nenhum, você é maravilhosa, eu não tô com o papo da carochinha. Tô falando de vida real. Tô falando de vida real. Olhar para o que eu tenho de bom e validar isso, não ficar esperando que o outro me valide para eu acreditar no meu potencial. E olhar também para aquelas áreas da minha vida que eu entendo que eu preciso mudar e não me colocar numa posição de conformismo. Olhar para isso que eu preciso me transformar na minha vida, que eu tenho potencial de avançar, que eu tenho potencial de transformar, que eu tenho potencial de me superar e olhar para isso e dizer, ok, eu estou diante não de um limitador, mas de algo que vai me potencializar para transformar essa minha história. Eu vou fazer dessa minha dificuldade um trampolim para minha vitória. Eu tô lendo um livro muito interessante, que eu tô preparando um conteúdo para vocês. E nesse livro, o autor me chamou a atenção para uma coisa assim, uma coisa simples, mas que mexeu muito comigo. Ele fala sobre transtornos de estresse pós-traumático, que é uma psicopatologia. Pessoas que diante de desafios, diante de traumas, podem desenvolver um estresse, um transtorno
por conta desse estresse que foi gerado diante dessa situação tão traumática. Como, por exemplo, as pessoas que vão para a guerra e ao voltar da guerra, muitos deles desenvolvem esse transtorno de estresse pós-traumático por conta desse estresse da guerra. Mas o autor ele vem falando sobre o crescimento pós-traumático. Gente, que coisa sensacional! Crescimento pós-traumático. Eu me deparo com um trauma, eu me deparo com um desafio, eu me deparo com as minhas fragilidades, eu me deparo com aquelas coisas que eu olho para dentro de mim e falo assim, eu sou muito ruim nisso. Sempre acreditei que eu não conseguiria, sempre acreditei que eu não poderia, mas eu vou pegar isso, esse trauma da minha vida e eu vou fazer disso uma área de crescimento na minha vida. Como que você reage diante dos desafios da sua vida, dos traumas, das crises da sua vida? Você pega essa situação e isso acaba se transformando num transtorno, num bloqueador, num limitador do seu potencial, ou você olha para esses desafios e fala, eu vou crescer com isso. Isso daí é uma coisa muito ruim, mas eu vou me transformar exatamente nisso, que é um grande desafio para mim. Eu vou me transformar em relação a isso e eu vou crescer. Eu vou usar essa dificuldade, essa fragilidade, isso que eu não sou boa, eu vou usar isso para o meu crescimento. Meu bem, isso é ter vida em abundância. Eu gosto muito daquele texto bíblico que Jesus fala lá em João 10:10. Eu vim para que tenham vida. Mas não é uma vida qualquer. Como é que está a sua vida? Como está a sua vida? Jesus diz, eu vim para que você tenha vida, mas não uma vida medíocre. Medíocre, que está na média. Ah, tá igual todo mundo. Se você é igual a todo mundo, você não tá no padrão do plano de Deus para você. Porque ele não diz para você, ele não diz que ele veio para que você tenha uma vida medíocre, na média, igual todo mundo. Aí você pode falar assim, minha vida tá uma droga. Você também tá fora do que Deus tem sonhado para você. Ele não disse, eu vim para que você tenha uma vida que seja uma droga. Minha vida tá um desastre. E o texto não diz, eu vim para que você tenha um desastre de vida. Ele diz, eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Como que a gente pode ter vida em abundância? É quando a gente pega as drogas da nossa vida e decide que a gente vai fazer disso algo abundante, que a gente vai crescer nisso, que a gente vai pagar o preço da transformação, que a gente vai pagar o preço da mudança. Isso é viver em abundância todos os dias, todos os dias. Qual é o ponto de partida, Wélida? A Vânia escreveu aqui, minha vida tá triste. Não é o que Jesus veio fazer por você, meu bem. O texto não diz, eu vim para que tenha uma vida triste. Não, eu vim para que tenha uma vida em abundância. Como que eu transformo uma vida de tristeza numa vida em abundância? Primeiro passo, autoconhecimento. Você precisa se conhecer. Você precisa olhar para você e descobrir o mulherão que existe aí dentro de você. E isso não é porque o outro diz que você seja um mulherão. Você precisa se reconhecer. Só que a gente fala, eu não tenho tempo para isso. Tem muita coisa para fazer. Não dá tempo. Ai, é muita... E aí a gente vive uma vida de tristeza. Primeiro passo é o autoconhecimento. Ai, Sônia, que linda você aqui, gente. A Sônia Sarmento, uma amiga muito, 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 muito especial. A gente trabalhou junto. Nossa, eu não tinha filhos, morava na Bahia. Tem uns 20 anos, né, Sônia? Tudo bem, a gente se conheceu, a gente era criança, né, amiga? Obrigada, meu bem, muito bom revê-la, que gostoso, que presente, que presente. Queridas, Jesus, ele deseja que a gente tenha vida em abundância. Primeiro passo, eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, eu não consigo avançar na minha vida.
Eu preciso passar por esse processo de autoconhecimento para saber quem eu sou. Uma das perguntas mais difíceis. Quando no consultório eu pergunto isso para as pessoas, esse final de semana eu fui fazer palestra num evento e aí eu pedi para que eles escrevessem 5 qualidades que eles possuem. Muita gente com dificuldade de elencar 5 coisas boas que eles admiravam neles. E aí eu falei assim, se eu tivesse pedido para vocês colocarem 5 defeitos, vocês tinham escrito 10. Porque a gente vai treinando a nossa mente para ver o que tem de ruim dentro de nós. E eu quero te desafiar a treinar a sua mente para ver o que você tem de bom dentro de você. E aí o que acontece? Olhar para dentro de nós e fazermos esse processo de autoconhecimento. E eu sei que você está dizendo, Elida, eu não sei como fazer isso. Como que eu faço para me conhecer? E eu quero te ajudar. E eu te disse, e para quem está entrando agora, para quem não pegou desde o início, eu falei no início da live que eu estou investindo as minhas terças-feiras para dar uma mentoria para vocês. Toda terça-feira, 9h03 da manhã. Por que 9h03? Porque você precisa pagar o preço da sua transformação. Você precisa investir esse tempo em você. Eu estou investindo em você. Terça-feira, 9 horas, é horário de trabalho meu. Eu poderia estar aqui com um paciente, ganhando dinheiro com isso. Me pagando bem, valor justo pela qualidade do meu trabalho, pela qualidade da transformação que eu entrego para os meus pacientes. E decidi desmarcar meu paciente das 9 da manhã para fazer uma mentoria com você toda terça-feira. E aí a Edileuza tá colocando, prometo não perder nenhuma. Isso aí. Ela tá fazendo isso por mim porque ela gosta de mim? Não é, ela tá fazendo isso por ela. Porque ela entende que ela precisa. Então o que acontece? Na próxima semana, na próxima terça-feira, a gente vai ter a nossa mentoria e o tema vai ser autoconhecimento. Como que eu começo a fazer um processo de autoconhecimento, certo? Vou deixar para você, se você entrar na minha bio, você vai ver que tem um link lá de um grupo do WhatsApp. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clica lá, entra no grupo do WhatsApp, que eu vou mandar para vocês lá no grupo do WhatsApp, só para quem está no grupo do WhatsApp, tá? Por quê? Porque eu entendo que quem está lá no grupo do WhatsApp é quem está querendo caminhar de forma mais intensa comigo. Então, para quem está lá no meu grupo do WhatsApp, eu vou enviar um material de um exercício prático que nós vamos utilizar na mentoria da próxima terça-feira, que a gente vai fazer atividades práticas, o que eu faço com meus pacientes no consultório, a gente vai fazer essa atividade aqui na mentoria da próxima terça-feira. Então, a gente vai caminhar e veja, cada mentoria, ela é uma sequência, tá? Então, a gente começou hoje com essas informações, despertando em você vários insights sobre a importância de você investir em você, de acreditar em você, entender que se você mudar a sua mente, você muda a pessoa que você é, você muda os resultados, que se você de fato acreditar em você, se você de fato acreditasse em você, você estaria num lugar muito diferente do lugar que você está hoje. Mesmo que você esteja voando, você estaria voando ainda mais se de fato você acreditasse em você. E para que a gente vá então seguindo essa trajetória, a gente precisa começar com o processo de autoconhecimento. Então, lá no grupo do WhatsApp, só para quem estiver lá no grupo do WhatsApp, eu vou disponibilizar o material que a gente vai utilizar na nossa próxima mentoria da próxima terça-feira, às 9h03 da manhã, ok? Então, a gente vai dar a sequência a esse tema que a gente trabalhou aqui hoje, beleza? Posso convidar alguém para vir comigo? Deve
Deve. Então, olha só, para vocês que querem entrar no grupo do WhatsApp, na bio, quando a gente terminar a live aqui, você vai lá na minha bio, clica lá, tá lá o link para você entrar no grupo do WhatsApp. Se você não tá conseguindo, eu vou colocar aqui o número do WhatsApp. Você entra lá, você entra lá no meu WhatsApp. Olha só, quem que você conhece que compartilha o número do WhatsApp? Hein? Ó, tô colocando aqui, olha só. Tá aí o número do meu WhatsApp, você pode mandar uma mensagem lá, vou fixar aqui o comentário. Você pode mandar lá uma mensagem e a gente vai te colocar, a equipe vai colocar você lá no grupo. Ou você entra aí na bio, clica lá e você já entra direto, automático lá no grupo do WhatsApp. Eu vou compartilhar o material durante a semana, vou compartilhar. E na próxima terça-feira, 9h03, a gente se encontra para a segunda mentoria, em que a gente vai trabalhar essa questão desses passos para o autoconhecimento. Combinado? Quero te desafiar a duas coisas para a gente encerrar aqui. Primeira coisa, o que você vai levar dessa mentoria de hoje? Que insight, que pensamento, o que mexeu com você aí que você vai levar dessa mentoria? Resuma numa frase. Quero que você tire uma foto, um print aqui da tela agora e você vai colocar lá nos seus stories com a frase que você vai levar dessa mentoria de hoje, tá? Então, você vai colocar, e eu quero que você me marque, coloca lá, @o_l_da_dancini, porque aí eu vou repostar também os seus insights, para que outras pessoas possam ter acesso a isso que está acontecendo aqui, possam ver os insights que vocês estão tendo e crescerem também, porque ninguém cresce sozinho, ninguém cresce sozinho. Então, a gente tem que fazer uma rede de apoio para ajudar outras pessoas a crescerem, ok? Ó, a Késia já colocou aqui, qual dor eu quero sentir? Essa é a frase que ela vai levar com ela. Leva essa frase, Késia, e passa aí a semana pensando sobre isso. Pensando. Não adianta pegar todas essas informações e não refletir sobre isso. A gente tem que refletir durante a semana e na outra semana a gente vai construindo e as coisas vão fazendo sentido. Então, façam esse print, coloca nos seus stories, coloca a frase que você vai carregar com você e me marca porque eu quero saber. Eu vou ler todas e vou responder todas vocês que me marcarem. Eu vou mandar um recadinho para vocês, todas vocês. Entrem no grupo, que durante a semana eu vou mandar um material somente para quem está no grupo do WhatsApp. E eu quero te desafiar, o segundo desafio para a gente encerrar é você convidar uma amiga para a próxima terça-feira vir para essa mentoria. Fez sentido esse tempo que você investiu aqui comigo? Fez sentido para você? Te ajudou a crescer? Então não cresça sozinho, porque ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Convide uma amiga. Posso convidar duas? Deve. Posso convidar 10? Deve. Mas estou te dando o mínimo, né? Porque não tem como convidar meia amiga. Então, estou te dando o mínimo. Convide uma amiga. Faça a diferença na vida de uma amiga. Venha crescer junto com uma pessoa. Traz na próxima terça-feira uma amiga. E aí a gente vai para essa segunda mentoria. Para essa amiga que você vai convidar, alguém perguntou aqui, vai ficar salva a mentoria de hoje? Vai ficar salva. Por enquanto eu vou deixar salva, mas daqui a um tempo eu não vou mais deixar salva as mentorias. Então, mas por enquanto eu vou deixar salva. Então, envie essa mentoria de hoje para essa amiga e convide ela para vir presencialmente comigo na próxima, comigo não, com a gente, né? Na próxima terça-feira, ao vivo, aqui, a mentoria. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer quer fazer alguma pergunta, pode me mandar por direct, que eu respondo 100% das mensagens que me são enviadas por direct, eu respondo todas as perguntas. Então,
Tem dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Pode me mandar as dúvidas de vocês. E, inclusive, as principais dúvidas, na próxima mentoria eu também vou estar respondendo aqui para todo mundo. Combinado? Gente, um beijo, um beijo, um beijo no coração. Espero que tenha valido a pena esse tempo que a gente passou juntos. E terça-feira, 9h13, eu vou estar esperando vocês na nossa próxima mentoria. Beijo no coração. Até terça-feira.